Evangelho de Mateus, capítulo 26. Primeiro domingo do mês nós temos o hábito de celebrar a ceia do Senhor. E hoje nós faremos isso após a mensagem. Nós celebraremos a ceia. Antes desse momento, queria compartilhar com você a palavra, momento da pregação. Mateus 26, a partir do versículo 26. Estava conversando com um irmão hoje, eu sou da época do Grupo Logos. Amém? Quem riu aí é porque é da mesma idade, né? Quem é do Logos, da época do Logos, denuncie sua idade. Olha só, quase todos. E um dos CDs do Logos, na época CD, não sei se você sabe o que é isso, se chama Conteúdo. E uma das palavras fantásticas que o Senhor deu ao Paulo César é uma música chamada Conteúdo. Eu quero ter conteúdo. E na verdade, assim, o Logos, eu acho que ele sempre esteve antes do seu tempo, como um anúncio profético, como um perigo muito grande, iminente, e eles estavam percebendo isso, que a igreja poderia se desviar. E esta canção, Conteúdo, diz que, e isso gravado em 1990, não sei, nos anos 90, esse CD diz que a igreja está perdendo a noção de quem é Senhor e quem é servo. A igreja está se tornando Senhor e Deus está se tornando servo. E esse CD Conteúdo, ele aponta para um povo que ia perder o conteúdo. Diz que era um povo que não ia saber mais o que falar, o que dizer, e nós estamos observando, é um povo que não sabe o que cantar mais. Se você perceber, assim, hoje nós estamos vivendo uma época que as músicas denunciam o que somos, o que está dentro de nós. Ver os jovens hoje, as pessoas hoje com seus carros de som, e perceba a letra. Tem ambientes que a gente se inquieta por causa da determinada música que está tocando. Músicas que, além de depravadas, elas deterioram a moral, a integridade, a honra e até o valor da própria pessoa. Pois é, isso é conteúdo. Porque as nossas músicas dizem o conteúdo que temos. Aquilo que ouvimos no carro, aquilo que está na nossa playlist, fala do conteúdo que temos. Ou somos vazios de tudo, ou cheios de muita coisa que não poderia existir dentro de nós. E as músicas denunciam isso. Não, isso não é gosto, isso é conteúdo. Isso não é preferência musical, isso é conteúdo. É porque o teu conteúdo, ele corresponde com essas músicas. E aqui o Senhor Jesus, ele canta um hino depois da ceia, e é sobre isso que eu queria conversar hoje à noite e refletir com vocês. Mateus 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Cantaram um hino. Que hino foi esse? Qual o hino que o Senhor Jesus cantou? Bom, historicamente ninguém sabe. Comprovadamente ninguém faz ideia de qual foi esse hino que ele cantou. Existem algumas possibilidades. Foi possivelmente um salmo, que está entre o 114 ou o 118, ou o Salmo 136. Porque seriam esses os salmos que normalmente as pessoas cantavam, os judeus, no momento da Páscoa e da celebração da Páscoa. Ou está entre o Salmo 114 ao 18, ou o Salmo 136. Mas isso é especulação, nós não sabemos. Nós sabemos que eles cantaram, e ao cantarem ele partiu para o Monte das Oliveiras. Certo, o que aconteceu no Monte das Oliveiras? O que é que dá início no Monte das Oliveiras? Que trajeto ele pega? Esta ceia foi a última curva para pegar a reta da cruz. Aqui foi a última curva que pegou agora a estrada em linha reta ao Calvário e ao Gólgota. Só que nesta estrada em linha reta, do Getsêmani até o Gólgota, muito sofrimento. Nós sabemos da história. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, é isso?
de Mel Gibson. Você viu um homem dilacerado. Quem já assistiu o filme Jesus, nós sabemos a ênfase que dá do sofrimento, do martírio, do que Jesus passou. E se você é familiar com as Escrituras, Lucas descreve o sofrimento de Jesus com detalhes que nem Mateus, nem Marcos e nem João eles fornecem. Lucas era médico, ele sabia exatamente o porquê dizer determinado detalhe. Tem detalhes do sofrimento e da cruz de Cristo que só Lucas relata. E ele exalta e ressalta que uma dor que Jesus passou era sobre-humana. Nós não fazemos ideia como um homem poderia suportar tanta dor. E ele suportou, porque ele era um homem. E a questão, gente, como é que eu canto um hino sabendo que a partir de hoje eu pegarei essa estrada de absoluto sofrimento? Que hino a gente vai cantar? Que conteúdo nós temos? Essa pandemia, ela foi uma bênção para as nossas vidas. Essa pandemia, ela sacolejou estruturas de casamento. Essa pandemia, ela exigiu estruturas familiares. E essa pandemia tensionou que alicerce a igreja tem. Então, essa pandemia, ela exigiu que a igreja tivesse conteúdo suficiente para atravessar um momento tão adverso. São os conteúdos que fazem da nossa vida, do amanhã, das dificuldades, das dores e dos sofrimentos, algo possível a atravessarmos. São os nossos cânticos que nós bradamos. Não, se a gente colocar a nossa fé em ação, não vai dar tudo certo. Porque a cruz não foi instrumento de incredulidade. Não vai dar tudo certo. Para com essas musiquinhas que vai dar tudo certo. Se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas. Vai nessa, pode ser que você morra afogado. Isso não vai acontecer. Porque tem hora que o mar não abre. E se você insistir, você vai morrer afogado. Não é a tua fé que coloca as coisas em movimento. É a soberania de Deus e o propósito de Deus que faz com que ou a porta abre ou a porta fecha. Mas quem abre e quem fecha continua sendo Ele. E não a minha fé. A minha fé não abre porta. A minha fé não fecha porta. Ainda se eu sou cristão, eu amo o meu Senhor. E Deus sabe o que existe dentro de mim. Ele não me colocaria numa situação tão complicada. Saber se algo vai abrir porque eu tive muita fé ou algo vai fechar porque eu tive pouca fé. Não, o Senhor não me colocaria nisso. Desculpe, eu não consigo acreditar nisso. Eu consigo acreditar no Senhor que sabe do que eu preciso. Que não precisa chegar à minha boca. Ele já me conhece. Ele sabe, Ele me conhece o meu sentar e o meu levantar. E Ele sabe que para crer eu ainda dependo dEle. A fé não está em mim, a fé não é um atributo meu, a fé não é uma qualidade inerente a mim. Para crer eu ainda dependo do Seu Espírito. Então é uma confusão onde um homem passa a ser o centro e o Senhor passa a ser alguma coisa desconhecida. E os nossos cânticos passam a ser vazios. Que música nós cantaríamos sabendo que iríamos enfrentar a cruz amanhã? Que música? Que a nossa vitória vai ter sabor de mel? Que música? Palco, sucesso? Que música? Que música a gente canta sabendo que nós agora vamos enfrentar a dor da cusparada na cara, do tapa de mão aberta, de uma coroa de espinho, de um manto que nos ridiculariza, de chicotadas e chicotadas que vai nos desfigurar, uma violência com o nosso corpo que nós não temos como mensurar, uma humilhação e um escárnio. Entre eu e um ladrão escolherão um ladrão, nós ficamos abaixo de um ladrão. E se isso acontecesse conosco amanhã, que música cantaríamos? Qual é o hino que a gente canta indo para a cruz? Qual hino? Então assim, hoje a gente precisa ter conteúdo. E a igreja, ela necessita ter conteúdo para enfrentar aquilo que o Senhor disse que nós iríamos carregar dia após dia. Cruz. O que nos espera não é palco, o que nos espera é calvário. O que nos espera não é sucesso, o que nos espera é locais que vamos testemunhar. E eu queria compartilhar com vocês alguns conteúdos que possivelmente estavam no hino que Jesus cantou. Primeiro conteúdo que existe, e esse conteúdo, entenda, eu não estou falando de canções que devemos ouvir, eu estou falando de verdades que devem existir dentro de nós. E qualquer música que não corresponda a isso, a gente deleta. E
todas as músicas que exaltam isso, a gente aumenta o volume, mas elas precisam ter esse conteúdo. Primeiro é da glória de Deus. O Senhor tem que ser glorificado. Em todas as canções, em todas as melodias, em todos os ritmos, a glória de Deus é o alvo. Não é o homem. Não é se sentir bem, não é se sentir animadinho, não é se sentir confortável, não. A prioridade é se com esta canção o Senhor recebe toda a glória. Não é o homem no centro, não é que as coisas vão dar certo, não é a autoajuda em forma de melodia. É a glória de Deus sendo exaltada em todas as linhas, em todas as linhas. Não existe uma canção legítima para um cristão cantar que não exalte a glória de Deus em todos os parágrafos, em todos. O Senhor Jesus, se é verdade que Ele cantou entre o Salmo 114 e o Salmo 118, é fantástico o 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Não a mim, Senhor, a mim não, mas a Ti toda a glória. Essa é a canção. Quando o Senhor Jesus fala que o nosso estilo de vida é um estilo de vida tão bem resolvido que quando eu como e quando eu bebo, eu só estou preocupado em uma coisa: se isso glorificará o meu Senhor. Se aquilo que eu posto em redes sociais glorifica o meu Deus. Se a conversa que eu tenho no meu trabalho, isso honra o meu Senhor. Se o meu estilo de vida na área esportiva, se o meu estilo de vida nos negócios, se o meu estilo de vida em qualquer esfera, isso glorifica o meu Senhor. Se o que eu estou assistindo, se a tela do meu computador ou a tela da TV existem para a glória de Deus. Se a tela do meu celular existe para a glória de Deus. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se o que eu vou beber ou comer, se as minhas reuniões e os meus ajuntamentos, se as minhas risadas e os meus compartilhamentos exaltam a glória do Senhor em primeiro lugar. Esta ceia era um momento onde Deus estava sendo glorificado através do Filho. Esse momento da ceia era um momento que só tinha um sendo glorificado, o Pai. Porque Jesus, no Getsêmani, o Senhor Jesus, quando chega no Getsêmani, João capítulo 12, verso 28, o Senhor gemendo no Getsêmani, Ele diz assim: Pai, eu não vou pedir para que o Senhor me libere deste momento, porque eu sei que foi para este momento que eu vim. Eu vou te pedir uma coisa: glorifica o teu nome. E vem uma voz no céu dizendo: eu o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus, em João capítulo 17, diz assim: eu glorifiquei o teu nome, fazendo na terra o que eu deveria fazer. O teu nome foi glorificado através da minha vida. Sabe, gente, muitas vezes a via que nós pegamos, a via que um cristão pega, não é uma via fácil. Nós já sabemos que a via que nós pegamos enquanto cristãos é uma via que nos custa tudo. É uma via que nós vamos abrir não pouca coisa de nós, mas tudo de nós. A igreja, ela se desviou em alguns momentos, a prova é os conteúdos que ela tem. E nesse desvio, tornou a igreja algo, na verdade, não a igreja de Jesus Cristo, mas os ajuntamentos religiosos, eles perderam o foco, aonde se tornaram um centro, e o Senhor foi descentralizado. E com isso, tudo desandou. Porque nós estamos aqui para sermos beneficiados por um Deus que tem todo o poder. Então a nossa preocupação é chegar aqui e para recebermos os benefícios, esfregar a lâmpada direitinho, para ver se o gênio Deus sai e realiza os meus desejos. E talvez a hora de cantar é a hora de esfregar a lâmpada. Orar é a hora de esfregar a lâmpada. Ler Bíblia, esfregar a lâmpada. Fazer a campanha, esfrega a lâmpada. Vai para o monte, esfrega a lâmpada. Percebem que nós estamos nos tornando? E a nossa preocupação deveria: Deus, como eu glorificarei a Ti? Na situação que eu estou. Quando chega alguma coisa difícil na sua vida, qual a sua primeira oração? Se for igual à minha, eu vou pedir para que Deus me livre. Se for igual a mim,
Meu primeiro ímpeto, quando chega alguma coisa difícil, ou é perguntar a Deus por quê, ou é questionar a Deus pedindo por que Ele ainda não tirou. Eu tenho aprendido que a primeira oração deveria ser: glorifica o teu nome, nisso que o Senhor está me deixando eu passar. Porque aí eu não sei se é o diagnóstico de um câncer, eu não sei se é o desemprego, eu não sei se é a perda de um filho ou de alguém que a gente ama, eu não sei se é porque a vida não sorriu para nós, mas a gente agora vai aprender a dizer em todas as circunstâncias: eu glorificarei o teu nome. Então, Senhor, glorifica o teu nome através dessa situação que eu estou vivendo, porque eu vivo para a tua glória. Eu vivo para a tua glória. Da mesma forma, gente, quando a gente chega em lugares que nós tanto sonhávamos, com a casa que compramos, sei lá, com aquilo que adquirimos, ou nos ambientes que nós tanto lutamos para chegar, seja através de uma aprovação, seja através de algum esforço que você teve, sempre a pergunta é: Senhor, que o teu nome seja glorificado na minha vida nesse ambiente. Porque seja perdendo, ou seja ganhando, seja sofrendo, ou seja sorrindo, eu sempre querei, a minha intenção é glorificar o meu Senhor. Isso faz muito sentido, isso deve ser o conteúdo das nossas canções, porque isso deve ser o meu conteúdo. Essa mesa tem esse conteúdo. Em segundo lugar, aquilo que deve compor os nossos cânticos é a minha identidade. Alguma coisa que já está resolvida dentro de mim, por isso eu canto. Tipo assim: isso aqui é o meu corpo. Isso é identidade resolvida. Isso aqui é meu sangue. Isso é identidade resolvida. Identidade tão resolvida que o meu corpo e o meu sangue é para ser repartido, não é para ser protegido. O corpo vai ser dilacerado e o sangue vai ser derramado. Sabe por quê? Porque a minha identidade já é tão resolvida que eu não existo para me proteger, eu existo para repartir. E essa é a chamada de um cristão. O Senhor nunca passou pela cabeça do Senhor que nós seríamos protegidos. Isso é coisa nossa, que a gente vai orar para que o Senhor nos proteja. Isso é coisa da nossa cabeça, de um evangelho que nos protege, de um Deus que nos livra de todo o mal, de uma redoma, de uma blindagem espiritual, que se a gente estiver na igreja certa, com o dízimo em dias, nada vai nos acontecer. Se a gente estiver debaixo da proteção do pastor correto, da igreja do poder, o nosso carro não bate. Então é um sentimento de que nós estamos aqui para sermos preservados e não para sermos entregues. Isso é totalmente incompatível com o evangelho. Meus irmãos, em nome de Jesus, tenha um conteúdo cristão e não um conteúdo evangélico. Porque o conteúdo evangélico deixou de ser do evangelho. Só tem a raiz, mas mudou o destino. Por favor, tenha conteúdos cristãos. E o conteúdo cristão é que a cruz, ela não faz qualquer outra coisa senão definir quem eu sou. Eu dilacerado na cruz, eu não perco a identidade. Eu dilacerado na cruz, eu exalto a minha identidade. Eu sei quem eu sou. E sabe quando é que essa identidade é bem comprovada assim em relação à crucificação? É quando ela é espontânea. Quando a cruz ela é espontânea. Se não foi espontânea, ela foi um assassinato. E Jesus não foi assassinado. Ele disse: eu mesmo dou a minha vida. Em favor daqueles irmãos lá no DF. Para que um dia, no dia 5 de dezembro, eles estejam me louvando e adorando e tendo o seu nome escrito no livro da vida. É por isso que eu estou dando a minha vida. Mas para que a gente vai comer então desse pão? Para que esse seja o meu alimento. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se eu sou o teu Senhor e eu tive uma vida repartida, a tua vida vai ter também que ser repartida. Pare de se proteger e pensar só em você. Isso não é cristão. Escute, ou você nunca entendeu o evangelho, ou você está desviado, porque você não existe para se proteger. Você não está aqui para se dar bem nessa vida. Vou repetir, você não está aqui para se dar bem na vida. Nós estamos aqui para confirmarmos que somos testemunhas de um Jesus Cristo vivo e verdadeiro, que morreu na cruz do Calvário. E sabe o que vai ter nas nossas mãos? A marca dos cravos. Porque nós também estamos crucificados com Ele. As pessoas que conviverem conosco serão pessoas que verão em nós e nos chamarão de loucos, porque nós entregamos as nossas vidas a um crucificado para sermos crucificados com Ele. As pessoas não entenderão
Exatamente, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Entende, gente? Isso muda tudo. Por que você deu sua vida? A situação estava difícil? De jeito nenhum. Por que você deu sua vida? Para se dar bem, sem hipótese alguma. Por que você deu sua vida? Porque eu quis. Eu entendi que ninguém e nada nesse mundo seria tão digno de ter a minha vida, senão o autor dela, o autor da minha vida. É espontâneo o sacrifício. Por isso que os apóstolos dizem assim, como está escrito lá no Salmo 44, e isso está em Romanos 8, verso 36 e 37. Romanos 8, 36 e 37. Veja o que os apóstolos dizem. Eles repetem o Salmo 44 e diz assim, como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte. É uma vez por mês? Uma vez por ano? Uma vez na vida? Por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, mas isso foi porque você entrou numa enrascada, né? Você errou na religião, porque tem religião que não te cobra isso. Não, isso é espontâneo. Então todo dia você está se colocando à disposição de morrer por Jesus, isso, todo dia. E quem não está mais com esse sentimento se desviou. Não reconhece, mas está desviado. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Porque amor vai, amor vem. Por amor a ti somos entregues, porque o Senhor nos amou primeiro. E nada melhor do que se entregar àquele que me amou, dando a sua própria vida por mim. Eu vou dar o que para ele? 10% do dia, 10% do salário? Só a vida. Meus irmãos, cuidado, a gente tem esse momento de contribuição. Eu vou abrir um parênteses aqui e gosto de relembrar isso sempre. Dízimo é um grande problema para quem não quer dar nada. E uma fantástica solução para quem não quer dar tudo. Lembre-se, dízimo é uma encrenca para quem não quer dar nada. Vai buscar na lei, vê vídeo no YouTube, busca pastor e diz que o dízimo não é mais para hoje. O Espírito sussurrará dizendo, é verdade, continua assim. Já por outro lado, aqueles que não querem dar tudo, 10% é uma pichincha. Então são fiéis nos dízimos, mas como uma exaltação religiosa e como um cinismo de uma pessoa que nunca quer dar tudo. Então o dízimo é uma boa solução para quem não quer dar tudo e um terrível problema para quem não quer dar nada. Então a nossa questão de cruz não se refere a quanto e nem se, mas se tudo está no altar e se tudo está na cruz. É oferta espontânea. Então a gente não é a turma que se preserva, nós somos a turma que se entrega. Ah, e outra coisa, quando a gente se entregar tem que ser por injustiça. Porque a cruz, se não for injustiça, ela é uma sentença de morte legítima. Porque se a cruz ela não for uma injustiça, ela passa a ser uma punição legítima. Os dois ladrões da cruz, punição legítima. Ele, injusto. O cristão sofre porque é injusto sofrer. Porque se fosse justo, seria uma punição. E nós não somos mais a turma da punição. Nós somos a turma da oferta suave, entregue em amor, e tudo que nós vamos sofrer é injusto. Ser perseguido injustamente, bem-aventurado sois. Se alguém está te perseguindo, bem-aventurado. Se alguém não gostou de você, bem-aventurado. Se alguém abriu a mão e deu na sua cara, bem-aventurado. Se alguém te caluniou, detonou com teu nome, inventou um monte de mentira em todos os ambientes que você trabalha e anda, bem-aventurado sois. Porque isso só aconteceu por uma razão: você é cristão, e isso é injusto. Isso faz parte, meu amigo, porque fizeram isso com o nosso Senhor. E não é o tribunal, ou o STF, ou o STJ, ou os fóruns que vão resolver o nosso problema. É um coração em paz na cruz.
Porque Mateus capítulo 5 diz que nós somos bem-aventurados quando nos perseguirem, quando nos caluniarem, quando nos injuriarem e quando nos se levantarem contra nós de uma forma injusta, porque fizeram isso comigo. Isso resolve muito os nossos dilemas. Um dos nossos problemas é a expectativa, gente boa, não é o que a gente está passando. Porque sabe por que a gente está decepcionado com o Evangelho muitas vezes? É porque a gente teve expectativa errada. E expectativa errada dá em frustração. Então o problema não é o que aconteceu com a gente. O problema é que a nossa expectativa estava errada. Porque quem disse que não ia puxar o seu tapete? Onde você leu na Bíblia que o Senhor ia nos preservar? Entende? Esse é o conteúdo das nossas músicas. Mas são músicas que não nos agradam, são músicas que não contemplam o nosso ego, mas possivelmente foi esse hino que Jesus cantou. Possivelmente foi esse hino, o conteúdo estava dentro desse hino, que quando o Senhor termina a ceia, Ele vai para o Getsemane. A ponto de dizer, eu estou indo para cumprir aquilo que o Senhor quer, que a minha vida seja. E ela está indo para a cruz. Terceiro lugar, é uma convicção de esperança assim, inabalável. O conteúdo desse hino, ele traz uma esperança. E eu tiro a esperança aqui do versículo 29, que quando o Senhor Jesus diz assim, desta hora em diante, eu não tomarei mais esse vinho, mas um dia nós vamos tomá-lo de novo no reino do meu Pai. Vocês vão ficar assim, é um período curto de tempo, onde vocês não estarão mais comigo presencialmente na ceia. Vocês vão celebrar em memória de mim, mas não mais comigo visualmente, mas eu estou presente. Mas entendam, um dia nós vamos nos reencontrar. E quando esse dia chegar, nós vamos nos reunir todos ao redor de uma mesa. Acredite você ou não, está em Apocalipse 19, dizendo que esse momento se chama as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que foram chamados às bodas do Cordeiro. E o cartão de entrega e o cartão de entrada não era de qual igreja você era. O cartão de entrada para esse ambiente é a palma de uma mão ou no punho que tem as marcas de cravos, porque só entra crucificadas. Não entra gente que se preservou e se deu bem na vida, não. Não entra predestinado, não. Não entra gente cheia de teologia, não. Não entra pastor, não. Não entra calvinista, não. Não entra arminiano, não. Não entra doutor, não entra mestre, não entra teólogo nenhum. Não entra apóstolo, não. Aqui não tem dizendo que entra apóstolo. Aqui não entra servidor público também, não. Aqui também não entra empresário, não entra gente bom de grana, aqui também não entra gente pobre. Aqui nesse ambiente só entra gente que está marcado pela cruz do Cordeiro. Sabe por quê? Porque fizeram da sua vida uma decisão de morrer na cruz. Mortifique as obras da sua carne, diz Paulo. Eu estou crucificado com Cristo, vocês crucifiquem a carne. Crucifiquem as suas paixões, crucifique os seus ímpetos, crucifique o teu orgulho, crucifique o teu egoísmo. Várias mensagens no Evangelho diz, você precisa estar crucificado, amigo. E se está mandando, é porque uma decisão tem que ser tomada. Uma linha está na minha frente, eu tenho que cruzar. Tem uma cruz vaga, que é uma para cada um de nós aqui. Não existe cruz coletiva. Jesus levou a cruz dele. E ele disse assim, a sua você pegue todo dia e leve-a. Porque se você quiser ser o meu discípulo, você se negue a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E esta convicção cheia de esperança, que esta cruz não está me levando a um martírio, essa cruz está me levando a um propósito, que é o quarto conteúdo. Eu tenho esse propósito de ser um agente de salvação na vida das pessoas. A cruz é um instrumento de salvífico. Quando o Senhor diz, carregue a sua cruz, o que você pensa? Geralmente a gente associa a sofrimento. Não, gente, cruz é propósito.
Sofrimento é o tapa, o cuspe, chicotada, isso é sofrimento. Cruz é propósito. É tanto propósito que ela aconteceu antes da fundação do mundo. É tanto propósito na cruz que antes de ser dito haja luz, foi dito haja cruz. A cruz não foi um problema resolvido. A sociedade desandou e Jesus teve que vir morrer para pagar a conta. Não, não, não. Tudo já foi construído na sombra da redenção. Tudo. É tanto propósito que eu sei que o brado dessa cruz é amor. Aí assim, pensa comigo, a gente está num movimento como cristãos, perdendo conteúdos, trocando por outros conteúdos, que nós estamos nos preocupando conosco, com a nossa preservação. Se você estiver lembrando da mensagem de domingo, você pode estar, falou algo parecido com isso, eu disse exatamente, você não está errado. Só que agora nós não estamos falando de barcos nas direções contrárias. Nós estamos falando de uma identidade assumida para um propósito ser cumprido. Minha cruz. E aí a gente precisa voltar urgentemente para essa mensagem da cruz, gente. Os nossos filhos, as nossas gerações que estão vindo atrás de nós, eles estão vindo, acredite, com uma contaminação pior do que a nossa. Estão vindo uma geração aí cheia de direitos, cheia de interesses próprios, que ouvirão as músicas que lhe agradam, que namorarão com quem quiserem, que assistirão o que bem lhe apraz, aonde os seus desejos e as suas satisfações estão sempre em primeiro lugar. Jesus amou a igreja a tal ponto de morrer por ela. Efésios capítulo 5. E o que nós estamos fazendo pela igreja? Me entendem? Assim, a igreja de Jesus, ela precisa ter uma igreja com conteúdo, para que a igreja, ela seja bem cuidada. Não sei se eu estou conseguindo ser feliz, mas, mais uma vez, deixa eu reforçar uma coisa para você. Você precisa sair da fila da demanda, e você precisa assumir o guichê da resposta. Pare de ser um pedinte na vida. Pare de ser o aleijadinho. Pare de ser o ceguinho. Pare de ser o leprosinho, que sempre está necessitando de um Jesus para isso. Porque sabe o que pode estar acontecendo? A gente está tornando esse ambiente aqui, respiração boca a boca de Jesus para nós. A gente chega aqui meio assim, traçalhado, pelo que a gente andou aprontando, e aí a gente chega aqui clamando para que o Senhor resolva os nossos abacaxis. Aí ele vai fazer massagem, vai fazer respiração boca a boca, e se a gente pega de novo, que geralmente pega, aí a gente volta para onde? De onde a gente veio. Quer ver crente firme? Um filho começar a ficar doente. Quer ver um crente assim, pegou, agora agarrou, agora vingou. É passar por sofrimento agudo. Que ou desvia, ou ele começa a encher toda a sua agenda com as atividades da igreja, que antes ela nunca foi importante para ela. Então passa a ser assim, uma cocaína abençoada, uma pinga gospel, uma maconha da benção. Entendeu como é que é? A gente vem aqui tomar uma pinga. A gente dá uma cheirada, fica animado, agora vai, agora vai. Aí, é o culto. Aí por isso que a gente gosta, culto ruim, culto bom, culto não foi bom, culto foi, isso é cocaína. Isso é o narcótico. Karl Marx disse isso, sou eu que estou dizendo. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, que o povo fica se entorpecendo de culto sem saber quem eles são. E quando pega a gente cafajeste do lado de cá, mata todo mundo. E vão se dar bem. Porque nada mais lucrativo do que o mercado da fé. Nada mais lucrativo do que o mercado da fé. De pessoas sem conteúdo, extremamente perdidas, com um cafajeste os pastoreando. Aí vai dar certo. Para ele.
Porque o que mandar vocês fazerem, vocês vão fazer. Só tem uma coisa, que vocês não vão fazer tudo que mandarem. Se vocês tiverem conteúdo. Aí não, aí parou, irmão. Aí parou. Porque agora eu tenho conteúdo. Porque isso não traz glória de Deus. Isso aí não define propósito da cruz. Isso aí não me dá uma identidade em Cristo. Isso aí está tudo enviesado. Estou fora. Isso aí eu não recebo. E mesmo que venha um anjo do céu falar qualquer coisa contrária dessa, a gente tem tanto conteúdo a ponto de amaldiçoar um anjo que desceu do céu, ou um dos 12 apóstolos que vierem nos falar qualquer coisa diferente disso. Sabe quem falou isso? Paulo. Porque o nosso conteúdo é tão definido, mas tão definido, que mesmo que um anjo do céu, ou um de nós quem? Apóstolos, nos traga uma mensagem diferente do evangelho, amaldiçoe-os, anátema, anátema. Só quem faz isso é quem tem conteúdo. Quem não tem conteúdo treme de medo, porque ai de mim se falar de um ungido. Ai de mim se falar de um ungido. Eu tenho muito medo. E um dia eu vi um desses pastores supremos, absolutos, mega, power, máximo, poderoso, dizendo que ele não tinha coragem de falar de um ungido. Eu tenho, porque não existe ungido. Os únicos ungidos que existem são aqueles que têm a marca dos cravos nas mãos. E essa unção veio do alto. Essa unção não veio de uma instituição religiosa. Porque o Senhor Jesus mesmo disse: vocês prestem atenção, que nos últimos tempos vão se levantar muita gente que vai enganar vocês. Que vocês tenham conteúdo. Esse é o hino. E quando canta-se esse hino, que Deus é glorificado, eu sei quem eu sou. O propósito da cruz está completamente resolvido na minha vida. Porque agora eu entendi, sem dúvida nenhuma, a esperança que eu tenho, que a cruz me espere. A minha eu vou pegar hoje à noite. E que o Senhor cumpra os seus propósitos na minha vida. Quando a gente ama o outro, a gente vai entender isso bem melhor, a mensagem da cruz, ou é a mensagem da cruz que vai fazer com que a gente entenda bem melhor o que é amar o outro. Porque na verdade nós estamos falando só de um assunto só. Amar sem estar na cruz vai ser um gostar meio que quem gosta de sanduíche. E estar na cruz, a gente não vai saber fazer outra coisa que não seja amar. Aí as nossas crises vão acabar. Não é fantástico? Então por isso que a gente tem que amar essa mensagem da cruz assim, e ela faz todo sentido para nós. Quero convidar você a encerrarmos. E tem um texto de João, um texto que o Senhor Jesus, ele fala em Mateus, né? Que todo dia nós devemos pegar a nossa cruz. Lucas ele descreve isso melhor, porque ele apresenta, Lucas capítulo 9, verso 23. Porque esquecemos de alguns detalhes, como eu falei que Lucas ele não deixou passar algumas palavras. E Lucas 9, 23, ele dizia a todos que estavam o seguindo: se alguém quer vir, se alguém quer, você quer? Então, se você quiser, se alguém quer vir após mim, é uma negação absoluta de si mesmo, e dia a dia tome a sua cruz. E você não vai seguir outra direção, entendeu? Porque por onde eu fui, você também vai. Você vai me seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará.
Onde é que a gente se perdeu, gente? A gente se perdeu em Deus não quer me ver chorando. Deus não quer levar a minha vida. E Ele está dizendo, eu quero que você perca a sua vida por minha causa. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, versículo 25, e vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que venha o reino de Deus. Na verdade, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos mata e não uma mensagem que nos salva. Porque só é salvo quem morre. Então esta igreja, e continuemos firme e forte nesse caminho, essa igreja tem um propósito muito bem definido: nos matar e não causar nenhum tipo de afago. E que toda mensagem que nós escutemos aqui seja mensagens que nos dê golpes cada vez mais mortais, para que a gente não viva, a ponto de todos nós, ao sairmos daqui, com a nossa cruz em mão, dizermos, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Deus abençoe você ricamente, você e a sua casa, no nome precioso de Jesus.